Olá, irmão do YouTube, tudo bem? Já percebeu que a gente fala muito de Deus Pai como Criador, Jesus como nosso Salvador? Mas quando chega no Espírito Santo, muita gente fica meio perdida? Parece que aquele convidado da festa que todo mundo sabe que é importante, mas ninguém sabe exatamente o que ele faz. Hoje vamos abrir a 38ª pergunta de Cat e descobrir quem é o Espírito Santo. Spoiler, ele não é uma energia ou um fluido, ele é uma pessoa. E mais, ele é o segredo da nossa alegria interior. Vamos nessa? Lembrando que nos últimos vídeos nós começamos a estudar um pouco sobre o Deus Pai, né, sobre suas características. Vou deixar os vídeos aqui ou playlist na sua descrição, nos cards. E nos últimos vídeos nós vimos um pouco sobre a Santíssima Trindade. E veremos agora sobre um pouco do Espírito Santo, né? Depois da vinheta. Bom, indo aqui pro Cat, quem é o Espírito Santo? Ele fala assim que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É da mesma grandeza divina do Pai e do Filho. Perguntas parágrafos 243 a 248 e resumindo o 263 e 264. Tá um pouco aqui do Pai e Filho revelado pelo Espírito no Catecismo. Me dá uma lidinha. E o 263, 64. Quem quiser dar uma lida também, tá aqui destacado. Bom, e o Cat é direto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem a mesma grandeza do Pai e do Filho. Sabe aquela paz que você sente depois de uma oração sincera? Ou aquela força estranha que te faz perdoar quando alguém você achar impossível? E o Cat diz que devemos essa descoberta da realidade de Deus em nós, ação do Espírito Santo, do Espírito. É ele que nos permite chamar Deus de Abba, Pai, que é um jeito de querer dizer Pai. Sem o Espírito Santo, Deus apenas seria um conceito distante. Com ele, Deus vira família. Agora vamos mergulhar no Catecismo. O parágrafo 243 explica que Jesus, antes de morrer, prometeu outro paráclito. Palavra difícil, né? Mas significa consolador, advogado ou defensor. Lembrando que isso aconteceu nos Pentecostes. Lembrando que eu também devo deixar o vídeo do Pentecostes para quem quiser na descrição ou no card. Deixa eu lembrar. O Espírito já agia na criação e falava pelos profetas, mas agora Jesus disse que ele estaria dentro de nós. No parágrafo 254, vemos que o Espírito é enviado pela igreja, a igreja pelo Pai e pelo Filho. Essa missão revela o mistério total da Trindade. O amor entre o Pai e o Filho é tão real, mas é tão real que é uma pessoa. No parágrafo 245, voltamos no tempo no ano 381. A igreja precisou deixar claro que o Espírito Santo não é menos Deus que os outros. O credo que rezamos na missa diz: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Ele é adorado e glorificado como o Pai e o Filho. Não é um ajudante de Deus, ele é Deus. Ele é a fonte da vida divina da gente. Agora, um minuto de atenção para a parte cabeça. Você já reparou que o credo diz que o Espírito procede do Pai e do Filho? Lembrando que isso é do credo niceno constantinopolitano, o mais longo. Na pergunta no 29 do Cat, número 29. Você chama-se filho o quê? Os parágrafos 246 a 248 explicam uma diferença histórica entre cristãos do Ocidente, católicos do Oriente e os ortodoxos. O Ocidente, nós, diz que o Espírito procede do Pai e do Filho como ele é um princípio de amor. O Oriente prefere dizer que ele procede do Pai através do Filho. Parece complicação teológica, não? O Catecismo diz que essas visões são complementares. O importante é saber: o Pai é a origem primeira, mas tudo o que o Pai tem, ele deu ao Filho. Então o Espírito é o sopro de amor que une os dois e chega até nós. Já o parágrafo 263 e 264 vão fechar. Que a missão do Espírito Santo é inseparável da missão do Pai e do Filho. Ele é enviado para nos santificar, para nos lembrar de tudo que Jesus disse, para nos levar à verdade total. Ele procede do Pai como fonte primária e pelo dom do Pai ao Filho. Procede dos dois em comunhão. É amor circulando. Tá, mas e aí? O que eu faço com essa informação? O Espírito Santo é quem te dá a liberdade. Ele tira o medo do escravo perante Deus e coloca no amor do Filho. Se você for batizado em Crismado, você tem esse fogo dentro de você. Se a vida tá sem cor, se a alegria sumiu, peça: vinde Espírito Santo. Ele é o mestre da vida interior. Ele te faz abrir ou fazer sentido a missa não ser chata.
Lembrando que esse mesmo Espírito Santo deu a coragem aos apóstolos para começar a transmitir a fé, não só para os judeus, mas também para o mundo inteiro. Porque se você vê, assim, eles ficaram meio, de início eles estavam meio com medo. Depois, com o vindo do Espírito Santo, eles tiveram essa coragem. E para você, já parou para conversar com o Espírito Santo hoje? Comenta aqui embaixo como você sente a ação dele na sua vida. Não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com quem acha que o Espírito Santo é só um pombinho simbólico. Coisa que não é não. Tá, João, você falou um pouco do Espírito Santo. E Jesus? Ele procede do Pai? Veremos no próximo episódio. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para notificações. Esse foi o vídeo. Comente, compartilhe. E salve Maria. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue a lei.